A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. E eu me chamo Eduardo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. E o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos vocês nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agora vamos aqui a uma oração para poder estar apresentando nas minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando de todo mal que possa haver. E é o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui, são 20 orações que tem aqui no pote, então vamos estar sorteando uma. A oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim:
Senhor Deus, forte, todo-poderoso, eu peço ao Senhor que haja a boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver. Então eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26. Que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui dar início. Graças a Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque. Contém 3 capítulos. Livro de Abacuque contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 4 estarem meditando. Abacuque, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim: a oração do profeta Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Deus veio de Temã e do monte de Parã, ó Santo, a sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se do seu louvor, e o resplandor se fez como uma luz, raios brilhantes saiam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, contém 28 capítulos. Atos contém 28 capítulos. Capítulo 16 do livro de Atos, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Atos 16 contém 40 versículos, que diz assim, fala sobre a conversão do carcereiro, nos versículos 28, 29 e 30. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, e prostou ante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão meditar aqui no livro de Levítico, contém 27 capítulos.
Livro de Levítico contém 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24, pois toda live de segunda a sexta você vai estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 1, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Levítico, capítulo 1, capítulo 1, contém 17 versículos que fala sobre os holocaustos. Nos versículos 1, 2 e 3. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar. E rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar. E de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Tiago. Contém 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos apenas. Capítulo 1 do livro de Tiago. Vamos aqui, capítulo 1 do livro de Tiago. Contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 4, 5 e 6. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Sofonias, capítulo 1. Contém 18 versículos, que fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeços, juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 38 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 1
e rebanho de número 2 meditarem. Capítulo 38 contém 31 versículos, que diz assim: a quantidade de metais usados. Diz assim nos versículos 22, 23 e 24. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra engenhoso, artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 53. Vamos aqui na denúncia de número 53. Que diz assim: é possível você, que é alma, corpo e espírito, receber os alimentos para esses 3 que têm de serem alimentados em espírito e em verdade com as 2 ferramentas, o jugo e o fardo, sem que o seu líder tenha o entendimento? Muita atenção com Apocalipse 22, 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 14, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando, mais uma vez, que nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda a obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus o Cristo, e que haja o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e toda palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos meditar aqui no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Ruth.
Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Ruth. Contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre o nascimento de Odebe, avô de Davi. Nos versículos 13, 14 e 15. Diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de Lamentações para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. No capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim, a desolação de Jerusalém. Nos versículos 12, 13 e 14, não nos comove isto a todos vós que passeis pelo caminho, atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço e ele abateu. A minha força entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Judas contém 25 versículos, que diz assim, advertências e conselhos. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos meditar aqui no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo também. Vamos aqui no livro de Filemão. Contém 25 versículos, que diz assim, o carinho por Filemão, nos versículos 6, 7 e 8, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar,
o que te convém. Todavia, peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos meditar aqui no livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de Lucas. Vamos aqui no capítulo 11 do livro de Lucas. Contém 54 versículos, que diz assim: a parábola da candeia do corpo, nos versículos 34, 35 e 36 diz assim: a candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 2, contém 22 versículos, que diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas, nos versículos 7, 8 e 9. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrará da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui sorteando mais uma das nossas mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 47. A denúncia de número 47 diz assim: 12 milhões de reais em dinheiro é um convite e uma propaganda de uma denúncia nossa para você praticar o amor com amar, o amar com amor em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você se sentir bem em algum lugar e a sua natureza humana é quem julga o lugar, se ele for natural. Mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua cidadania celestial de filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim, João 7,38, mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes e os elementos, julgar como eles estão sendo usados e servidos por quem está sendo responsável por eles. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois você tem esse mandamento que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar, como está escrito em João 7,38, todas as atitudes e todas as obras deles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta, um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo
com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são sempre numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus ou Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal da vida dos seus verdadeiros adoradores, e que haja a sua alegria, a sua paz, possa encher e transbordar nos corações do que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, através do sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que meditem aí, escolham um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. E assim você está aumentando a sua fé. Examine o livro de Romanos 10, no versículo 17, que está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade nessa situação. Vamos dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Tito. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, para você estar fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está aqui sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: o carinho por Tito e sua missão em Creta. Nos versículos 2, 3 e 4. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: permanecerem em Cristo, nos versículos 2, 3 e 4. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses, 4 capítulos.
capítulo 3 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, contém 21 versículos, que fala sobre a vocação do apóstolo Paulo, nos versículos 13, 14 e 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 5 do livro de Romanos. Romanos, capítulo 5, contém 21 versículos, que diz assim: a morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo, nos versículos 12, 13 e 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Contém 17 versículos. 1 Timóteo, capítulo 2. Contém 15 versículos. Que diz assim: orientações para as mulheres. Nos versículos 9, 10 e 11. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem adulterar, sem acrescentar nada nas Escrituras. E em João 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. E no livro de Apocalipse 22, 18 e 19, não podemos adulterar e nem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas, senão todas as pragas e maldição cairá em cima dessa pessoa que adulterou ou omitiu ou acrescentou qualquer palavra nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de 1 Crônicas, contém 29 capítulos. 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Contém 31 versículos. A nomeação dos músicos, nos versículos 9, 10 e 11. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gidalias, ele, seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos, e a seus irmãos 12. A quarta a Irze, seus filhos e seus irmãos 12. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Jonas, capítulo 3, contém 10 versículos que fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 8, 9 e 10. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes faria e não o fez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Assim você vai estar aumentando a sua fé. Romanos 10, 17 está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando advertências aos seus discípulos, que diz assim, no versículo 6, 7 e 8. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras, 10 capítulos. Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos que diz assim: a oposição enfrentada, nos versículos 4, 5 e 6. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles os conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 7. Contém 14 versículos, que diz assim: a causa do cativeiro.
nos versículos 9, 10 e 11. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para com o seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, cada um em seu coração, o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não o ouvissem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro da sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios. Capítulo 19 do livro de Provérbios. Vamos aqui, Provérbios, capítulo 19. Contém 29 versículos. No versículo 2, 3 e 4. Diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Esther, contém 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esther. Esther, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: o ódio de Amã por Mardoqueu. Nos versículos 1, 2 e 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata. Agagita o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Entre os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgredis o mandamento do rei? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e sou ministro dessa igreja virtual, @avivamento24ad. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. 4. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência.
física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 32. A denúncia de número 32. Enquanto isso, vocês vão meditando aí, escolhendo um número de 1 a 24, para daqui a pouquinho, depois da denúncia, você, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo. E na denúncia de número 32 está escrito assim: nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que é necessário nós crermos como está escrito em João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E no livro de Salmos, capítulo 50, está escrito que somente os santos, quem verdadeiramente podem ser testemunhas tanto do Senhor Jesus ou Cristo, quanto das obras do Senhor Jesus ou Cristo. No versículo 5 do livro de Salmos 50 está afirmando isso. E quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, nos versículos 18 e 19, também está escrito que nós não podemos acrescentar nada e nem omitir nada. Então é necessário que o seu segmento de fé espiritual esteja realmente ciente desses dois capítulos da Bíblia Sagrada, Salmos 50 e Apocalipse 22. Porque no Novo Testamento manda nós meditarmos no livro de Salmos. No livro de Salmos é que vem todos os testemunhos do Senhor Jesus ou Cristo, os testemunhos dele e das obras dele. Também por isso é necessário que o seu segmento de fé e você sejam testemunhas tanto do Senhor Jesus ou Cristo, como das obras dele. E se você e o seu segmento de fé espiritual estiverem dando os dois testemunhos, o do Senhor Jesus, o Cristo, e das obras dele, sem omitir nenhum, e ao nós examinarmos com base na Bíblia Sagrada e estiver tudo certo, você vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então aí, escolha o seu número de 1 a 24, que agora estarei sorteando para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Número 23, Atos, capítulo 16. Número 20, Levítico, capítulo 1. Número 21, Tiago, capítulo 1. Número 10, Sofonias, capítulo 1. Número 9, Êxodo, capítulo 38. Número 22, Rute, capítulo 4. Número 16, Lamentações, capítulo 1. Número 1, Judas, capítulo 1. Número 14, Filemão, capítulo 1. Número 8, Lucas, capítulo 11. Número 13, 2 Pedro, capítulo 2. Número 3, Tito, capítulo 1. Número 5, Colossenses, capítulo 2. Número 4, Filipenses, capítulo 3. Número 7, Romanos, capítulo 5. Número 17, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 12, 1 Crônicas, capítulo 25. Número 19, Jonas, capítulo 3. Número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 18, Esdras, capítulo 4. Número 15, Zacarias, capítulo 7. Número 24, Provérbios, capítulo 19. E o último número 6, capítulo Esther, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @ IG 1318 37 300, e até às 1h12 da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.